Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. E bem, aí na tela você tem algumas regras de conduta, né? Nesse período de aula remota. Então você pode pausar o vídeo e estar lendo com calma, e você encontra também lá no Classroom, ok? Então bem, aqui a gente vai dar início a mais uma aula da nossa disciplina de EDO, tá? Equações diferenciais parciais. E aqui a gente vai ver a nossa primeira técnica de resolução de equações diferenciais, tá? Nas aulas anteriores, né, a gente viu mais definições, alguns tem mais teórico, tá? E nesta aula a gente vai ver, digamos, algo mais prático, tá? Uma técnica mesmo de resolução. E no caso, que é conhecida como variáveis separáveis, tá? Então, bem, eu já tinha mencionado, tá, em algum momento, mas vale reforçar que, né, aqui a gente vai estar interessado em estudar equações de primeira ordem, tá? São equações de primeira ordem. Então, no caso, a gente estava falando das equações da forma dy dx, né, igual a f de x, y, tá? Então, primeira ordem porque eu só tenho uma derivada, tá? E a minha derivada tem ordem 1. Então, são esse tipo de equações e variações, né? Variações dessas, ok? Bem, e aí com isso, né? A gente agora vai apresentar durante essa parte do curso várias técnicas, tá? Lembra, fazendo uma certa analogia, quando a gente estava estudando integrais, tá? Então, quando você está estudando integral, ele é apresentado a integral e depois vem uma série de técnicas, tá? Que vai lhe permitir aumentar a gama de integrais que você vai conseguir resolver. Então, aqui vai acontecer algo similar, tá? Então, a gente vai adicionando técnicas, e isso vai aumentar o número de EDOs que você vai estar conseguindo resolver, ok? Então, o objetivo da disciplina em si é a gente aprender várias técnicas dessas e resolver aí um grande número de equações diferenciais, tá bem? E aí a primeira, tá? Que a gente vai apresentar agora é uma das mais simples, tá? Que é conhecida como variáveis separáveis, tá? E o nome faz jus à técnica e vocês vão ver mais adiante por quê, ok? E aqui vale, né, vale ressaltar o seguinte, que durante toda a disciplina, né, a gente vai estar utilizando bastante algumas ferramentas de cálculo, né, tanto da parte de diferencial quanto da parte de integral. Então, integração por partes, frações parciais, regra da cadeia, tá? Tudo isso. Então, vale a pena para quem está mais enferrujado tirar um minuto e talvez revisar, tá? Então, também pode ver, conforme for aparecendo, você vai revisando, mas seria interessante que você desse uma relembrada em alguns pontos que você acha necessário. Eu acho que lhe ajuda bastante, tá bom? Bem, então, primeiro a gente vai analisar um caso mais simples, tá? Então, a gente vai analisar um caso mais simples de variáveis separáveis, tá? Onde onde a gente tem aqui uma função g, tá? Uma função contínua, e aí você tem a equação diferencial, porque o caso você tem aqui uma equação diferencial que ela está escrita da forma dy dx, tá? Igual a g de x. Então, se você observar, essa sua função g, ela depende somente, tá? Está dependendo somente da sua variável x, ok? Então, aqui, ó, sua função g depende somente da sua variável x.
E aí, a sua integral, ou melhor, a sua derivada, né, é em relação justamente a x. Então, aí você pode lembrar do teorema fundamental do cálculo, tá? Porque se você integra, tá? Digamos, a grosso modo, se você passa a integral dos dois lados dessa sua equação, né? Você tem o quê? Você tem dy dx igual a g de x, tá? Então, a grosso modo, se você integra dos dois lados, tá? Aqui, ok? Do seu lado esquerdo, você utiliza o teorema fundamental do cálculo, tá? Teorema fundamental do cálculo aqui, ó. Teorema fundamental do cálculo, ok? Então, isso daqui dá justamente y, né? Que é a função, porque ele está integrando uma derivada, então da própria função, a menos de uma constante aqui, tá? A menos de uma constante, certo? Só que essa constante aqui, você poderia, né? Vou chamar ela convenientemente aqui de C', tá? Então, o que é que isso lhe dá, né? Isso lhe dá aqui y, tá? Que é uma função de x, ou seja, é y de x, ele é igual à integral de g de x, dx, menos a C', que agora eu posso chamar de menos C' de C. Então, só para não ficar com o sinal de menos, eu botei C' antes, tá? Ou seja, y de x, né, vai ser, sua função y vai ser essa integral aqui, tá? Vai ser justamente essa sua integral. Ou seja, aqui você tem uma expressão, né, para a sua solução y. Então, esse caso é o caso mais simples, tá? Onde o que você tem do lado direito, né, a sua derivada é igual a uma função somente de x. Então, nesse caso, é só você integrar e praticamente utilizar o teorema fundamental do cálculo, é uma consequência direta, tá? Então, por isso é o caso mais simples. Então, bem, mas vamos verificar aqui como que a gente teria, tá? Então, a gente tem essa primeira aqui, dy dx, igual a 1 mais exponencial de 2x, tá? Então, com isso, o que que a gente tem, né? A gente tem que a nossa solução, que é y, né? Ela vai ser simplesmente a primitiva, né? A primitiva aqui, ou seja, só integrar. Porque você olha, né? Do lado direito, ó, você tem apenas uma função, né? Uma função que depende apenas de x. Então, é uma primitiva aqui. É só você integrar, né? E você bota essa constante aqui, tá? Ou seja, então y vai ser o quê? Você só vai integrar, primitiva aqui de 1 é x, tá? E aqui, quando você faz a primitiva da exponencial, já vai aparecer um 2 aqui também, e a sua constante, tá? Então, essa constante é justamente porque você tem uma família de soluções, ok? Então, no primeiro caso, y ou a função y de x, né? Às vezes a gente omite ali o x no y, né? Às vezes é isso. Às vezes a gente não coloca o x, né? Que é a variável. Mas então a sua função y de x é x mais exponencial de x ao quadrado sobre 2 mais essa constante, tá bem? Então, essa daí é o primeiro caso, tá? Bem, e aí a gente tem aqui aquela outra, tá? Então é dy dx igual a seno, tá? Seno de x. Então, se você observa, né? Novamente aqui, ó, do lado direito você tem apenas uma função de x, tá? Então, aqui a única coisa que você vai fazer é integrar. Então, ficaria x, y, vou até colocar o x agora, y de x é igual, aqui vai ser a primitiva, seno de x, dx, e a sua constante genérica, tá? Sua constante. Então, na verdade, y de x, ele vai ser, você integra, né? Então, a integral do seno vai dar menos cosseno, mais a sua constante, tá? Essa constante vai ser uma constante genérica,
que é justamente o que lhe vai dar uma família de soluções, tá bem? Ótimo. Então, esse caso é um caso bem simples. Então, aqui você vai precisar apenas lembrar como que você integra, tá? Pode aparecer um integral ou outro, dependendo do que você tem ali do lado direito, que precise você usar alguma técnica de integração, por isso seria interessante que você desse uma olhada, tá bem? Nas principais técnicas de integração. Certo. E agora a gente pode falar do caso de variáveis separáveis, o caso mais geral, tá? Então, o caso mais geral aqui, variáveis separáveis. Então, é quando você tem uma equação, tá? Que ela pode ser escrita, se você olhar, ó, dessa forma ou dessa forma, tá? Então, quando ela puder ser escrita de algum desses dois modos, você tem que ela é chamada de uma equação separável ou que ela tem variáveis separáveis. Bem, o que tem de especial nesse caso, tá? Então, é porque você consegue escrever, ó, função aqui em cima só x e aqui embaixo dependendo só de y, ou o contrário, né? Em cima depender de y e embaixo depender de x, tá? Tanto faz. Mas o importante aqui é você consiga escrever em cima só com uma variável, embaixo só com outra variável, tá? Se você olhar, o caso que a gente viu ainda agora, o caso há pouco, né? É um caso particular onde você tem dy, dx, né? A gente estava considerando esse caso aqui, tá? Que é justamente quando aqui, né? Que é a sua função h de y é igual a 1, tá? Então, o caso mais simples que a gente fez há pouco é um caso particular desse, tá? Onde a sua função h ela é identicamente 1, tá? Então, aqui a gente tem um caso mais geral, onde agora embaixo a gente não tem apenas a função 1, né? A gente tem um caso mais geral, onde aqui pode estar aparecendo h de y, uma função, tá? Uma função mais geral. Ou o contrário, né? A função de cima depender de y e a de baixo de x, tá? Mas em algum desses dois modos a gente chama de separável, tá bem? E aí, como que a gente faz, né? Como que se resolve uma equação separável? Qual é a ideia, tá? Bem, a ideia é o seguinte, vamos supor por um instante, tá? Que y igual a f é uma solução, tá bem? Que y é uma solução. Então, o que é que você tem na sua equação? Você tem dy dx igual g de x sobre h de y, tá? Então, se a gente supor que f é uma solução, então o que a gente vai ter, né? Do lado esquerdo, né, dy dx, na verdade vai ser df dx, que eu posso escrever como a derivada, né? Simplesmente a derivada, é f'. Então, aqui em cima eu vou ter g, tá? E aqui embaixo eu tenho h de y, que no caso é f de x. Ok? Quando o que está aqui embaixo, né? Eu passo multiplicando para cá, então vai ficar o que? Vai ficar h de f de x, tá? Multiplicando f' de x igual a g de x. Aí é o que você tem aqui, ok? Então, simplesmente eu peguei ali a f, né? Que eu estou denotando aí uma solução. E aí, a gente pega e substituiu justamente na equação diferencial, na nossa EDO, tá? Bem, aí com isso a gente tem essa expressão. E agora, né? O que você faz? Você integra, tá? Você vai integrar aqui, ó, tá? E aí você obtém essa expressão aqui. Então vai ficar integral de h de f de x, f' de x, dx, tá?
E aí, do lado direito, você tem o que? G de x, dx, e você tem uma constante, tá? Porque aí quando você vai integrar, toda vez fica aparecendo as constantes. Mas bem, só que, como você está fazendo y, tá, igual a f de x, quando você faz a diferencial, né, você tem que y é igual a f de x. Quando você faz a diferencial, você tem que dy é igual a f' de x dx, tá? Então, ó, só que f, né, f' de x dx é justamente o que você tem aqui, ó, tá? É o que você tem aqui. Então, com isso, essa parte, né, na verdade, ela é dy, e o que você tem aqui é justamente a y. Então, quando você usa isso, essa sua primeira integral vai ficar h de y, dy, e aí vai ficar igual a g de x dx, ok? Então, bem, este, né, é justamente o procedimento, né, isso vai nos indicar um procedimento para você resolver equações diferenciais separáveis, tá? Na verdade, o que você vai ter que fazer é o que? Separar essas variáveis, tá? Que é justamente a h, e você vai integrar, e ao que você tem de g de x, aí você vai integrar também. Vai ficar mais claro na hora que a gente fizer o exemplo, mas daqui você já tem, ó, que aqui você está integrando, ó, a h, que era o que você tinha em y, e do outro lado você integra o que você tem de x, ok? Então, vamos dar um exemplo que vai ficar mais claro, tá? Bem, então aqui a gente tem um método, né? A gente tem um método que vai estar sendo resumido. Então, bem, ó, o que eu tinha? dy dx igual a g de x, tá? H de y. Era isso que a gente tinha. Então, quando a gente multiplica, né? Multiplica por h e multiplica por dx, ou seja, a gente escreve na forma diferencial. Isso daqui você não tem, tá? Então, bem, quando você escreve na forma diferencial, ou seja, que você multiplica ali por h e multiplica por dx, isso daqui vai ficar h de y, tá? dy igual, aí você tem g de x dx, tá? Isso daqui é justamente, tá? O nome, eu acho que motiva o nome, né, da técnica, que são separáveis. Porque da forma que está escrito, o que acontece, né? Você consegue, depois que você multiplica ali, tipo fez aqui meio por extremos, né? Você pode pensar assim também. Do lado esquerdo, só está dependendo de y, tá? Do lado direito, só depende de x. Então, você consegue escrever, tá, a sua equação de modo que as variáveis estejam separadas, tá? Então, do lado esquerdo só y, do lado direito só x. Então, as variáveis estão separadas. Então, com isso, né, que é justamente o que está escrito aqui, tá? Ok? Você consegue uma equação desta forma. Aí, com isto, quando você integra dos dois lados, né, do lado esquerdo você tem uma integral em y, do lado direito você tem uma integral em x. E com isso, o que é que você vai fazer? Você resolve as duas integrais e você vai encontrar a expressão da sua solução, tá? Quando você integra, né, você tem essa observação aqui, porque é o seguinte, quando você integra dos dois lados, né, quando você integra aqui e aqui, poderia aparecer o que? Uma constante aqui, tá? E uma outra constante aqui, uma C1 e uma C2, ok? Só que aí, se você passa essa C1 para o lado esquerdo, né? Então aqui
perdão. Então aqui ficaria menos C1. Só que aí no caso você chama tudo isso de C, tá? E aqui a gente sempre vai estar fazendo isso, tá? Quando a gente tem, por exemplo, a soma de duas constantes, a gente simplesmente troca por outra, tá? Se são constantes arbitrárias, né? Soma de duas constantes arbitrárias dá uma arbitrária. Então a gente sempre vai estar escrevendo. Quando a gente tem, por exemplo, a diferença, como esse caso, né? O produto de duas constantes arbitrárias, a gente sempre vai estar reescrevendo para não ficar levando várias constantes. Então a gente absorve por apenas uma delas, tá bem? E aí a gente, por isso que nesse caso fica apenas uma constante que, se você for mais exigente, né, é a diferença das duas que aparece quando você usa o teorema fundamental, tá? Certo. E aí, como eu já disse, né, como o nome sugere, você vai escrever a sua equação diferencial de forma que as variáveis estejam separadas, depois você vai integrar, tá? Bem, então agora eu acho que a gente vai para um exemplo que vai ficar mais claro, tá? É isso, certo? Então aqui você tem, tá? Ó, observe que aqui dy dx seno de x exponencial de y. Então, se você olha, ó, a parte de cima depende apenas de x, a parte de baixo, tá? Depende apenas de y. Então, com isso, né, o que é que você vai fazer? Você vai escrever de uma forma que separem as variáveis, tá? Então, aqui basta a gente fazer tipo meio pelos extremos, né? Eu vou multiplicar por exponencial de y, tá? E vou multiplicar por dx, certo? Então, vai ficar y dy igual seno de x dx, tá? Então, com isso, ó, só tem y aqui e aqui só tem x. Aí eu posso integrar, tá? Eu posso integrar, então aqui vai ficar integral exponencial integral do seno, vou botar lá a constante, tá? Então, agora eu só resolvo a integral, tá, da exponencial, é justamente a exponencial, ok? Aqui eu vou ficar com o quê? A integral do seno é menos o cosseno, tá? Então, com isso, né, você tem aí a expressão da sua solução, tá? Se você quer, né, você pode passar aqui o ln, por exemplo. Então, se você aplica, tá? Você toma aqui o ln, então vai ficar ln da exponencial de y igual menos, perdão, o ln, tá? O ln menos o cosseno de x mais c. Então vai ficar aqui y é igual ao ln menos o cosseno de x mais c, tá bom? Então você encontra a expressão aí para sua função y, que é a solução da sua equação diferencial, tá? Então note, né, que quando a sua equação diferencial, sua EDO de primeira ordem, ela é separável, então você vai recair apenas, né, no problema de integração, tá? Você vai ter apenas que integrar a sua equação diferencial, tá bem? Vamos aqui olhar agora esse outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem é o seguinte: a nossa equação diferencial já está escrita, né, da forma diferencial. Essa EDO está escrita na forma diferencial, tá bem? Então, você pode
agora também tentar escrever da forma com variáveis separáveis, tá? Perdão. Então, bem. Ok, então para isso o que é que você vai fazer? Você tem a expressão 1 mais x dy, tá? Menos y dx igual a zero. Então, por que ela é uma equação separável? Ó, note. Primeiro, você vai olhar aqui os coeficientes, né? O coeficiente de dx, ó, ele depende, o coeficiente de dy depende apenas de x, tá? E aqui, coeficiente de dx depende apenas de y. Se você quiser escrever naquela forma, né? Você divide aqui tudo por dx, se você quisesse, né? Você tem, ó, dy, quando eu divido tudo por dx, tá? E vou dividir também por 1 mais x. Então, aqui vai ficar apenas y, 1 mais x igual a zero, tá? Então, eu divido por 1 mais x e divido por dx, tá? Então, se aqui eu passo para o outro lado, então, escrito daquela outra forma, eu teria y, né, sobre 1 mais x. Então, aqui em cima depende apenas de y e aqui embaixo depende apenas de x, tá bem? Então, para não precisar fazer isso, né, simplesmente quando ela está na forma diferencial, eu olho os coeficientes, tá? Então, aqui eu tenho um coeficiente dependendo apenas de x e aqui apenas de y, ou vice-versa, tá? Então, bem, então neste caso eu posso tentar já daqui, né, do meu exemplo inicial, da forma como já foi apresentada, já tentar separar as variáveis, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por y e vou dividir por 1 mais x. Então, quando eu divido tudo por y, né? Então, vamos fazer devagar aqui. Vai ficar 1 mais x, tá? Pera aí. Primeiro eu vou dividir, vou querer, como eu tenho dy aqui, vou querer eliminar esse coeficiente aqui, que é 1 mais x. Então, vou dividir tudo por 1 mais x, tá? Então, vai ficar ele sozinho, vai ficar y, 1 mais x, dx igual a zero. Então, agora aqui, né, se você for notar, eu tenho ainda esse y. Então, para me livrar desse y, eu vou dividir por y. Então, quando eu dividir por y, então vai ficar dy, aqui vai ficar, certo? O dy, ali vai sumir agora, vai ficar 1 mais x dx, tá? Bem, então tem vários modos aí de você ir raciocinando. Mas o importante é que no final, né, você vai ter elas escritas, né, com as variáveis separáveis, tá? Com as variáveis separáveis. Então, a gente já viu que daí, né, a gente vai integrar, vai ficar dy sobre y igual integral de dx sobre 1 mais x mais a constante, tá bem? Mais a constante. Daí, tá? Essa primeira integral, o que é que você tem da primeira integral, né? Então, a integral de dy sobre y, isso é justamente o ln, tá? Isso vai dar o ln do módulo, ok? Ln do módulo de y, igual a integral, agora do lado direito, né? Você tem a integral de dx sobre 1 mais x. Isso vai dar também o ln de 1 mais x, certo? Mais a sua constante. Bem, como o seu y ali apareceu dentro do ln, tá? Para você tentar isolar seu y, o que é que você faz? Você aplica tudo na função exponencial, tá? A função exponencial, você aplica exponencial, então você ficaria aqui com o módulo de y
igual, tá? Aqui também ficaria o que, né? Exponencial, você ficaria com o exponencial do ln, que ficaria 1 mais x, certo? Multiplicando exponencial de c, tá? Você ficaria com isso. Bem, e aí, né? Agora, do lado direito, você tem uma coisa positiva, então, não, deixa aqui, certo? Então, com isso, você tem agora o seguinte, para você tirar esse módulo, né? Você tem que y é igual a mais ou menos, tá? Aqui você tem outro módulo também, então você pode colocar tudo dentro do mesmo sinal de mais ou menos, e aqui exponencial de c, tá? Eu posso até chamar isso aqui de um C1 e um C1, tá? E como eu falei para vocês, eu posso pegar C como sendo mais ou menos C1. Então isso daqui tudo vai ficar y igual a uma constante 1 mais C, tá? Então esse é o procedimento, tá? Eu peguei o que? Então, recapitulando, né? Primeira coisa, verifiquei que ela era separável, tinha variáveis separáveis, porque os coeficientes estavam dependendo de somente uma variável, tá? Depois daí, eu separei as variáveis. Então, quando eu separei as variáveis, eu escrevi dessa forma, tá? Bem, daí eu sei que basta integrar. Então, a gente integra, tá? Olha quem são as primitivas e a gente encontrou essa expressão aqui, tá? Bem, aqui a gente vê o seguinte, minha função y, ela está dentro do ln. Então, se eu quero tirar, eu aplico a exponencial. Então, exponencial do ln, como são funções inversas, eu tenho justamente a minha função y aqui. E quando eu aplico do lado direito também, né, vai ficar exponencial do ln, também vai sair só a minha função, e aquela soma ali, aí eu fiquei com o exponencial de C1, tá? Pronto. Então, para tirar esses módulos, aparece o sinal de mais ou menos, tá? E aí, o mais ou menos com a exponencial de C1, eu chamo isso simplesmente de uma outra constante genérica C, e aí a minha solução tem essa expressão aqui, tá bem? Aí, agora, né? Então, essa é a solução e pronto. Uma solução alternativa, na verdade, não é uma solução alternativa, mas é só uma observação, tá? Que é a seguinte: geralmente, quando eu resolvo a integral que fica aparecendo ln's, tá? É interessante que essa minha constante C1 aqui, eu tome também como sendo uma constante. Então, como ela é uma constante genérica, né, C1 é uma constante genérica, eu também posso escrever como um ln de uma constante C, tá? Onde C também é uma constante genérica. Então, aquela expressão ali, eu só iria reescrever dessa forma, tá? O início todo é igual, mas como está tudo em função de ln's, tá? Às vezes é interessante que você faça isso, ok? Você coloca aqui também essa constante, tá? Bem, aí o restante, né, é bem similar até. Você, na verdade, pode utilizar algumas propriedades de ln até, tá? Então aqui, ó, quando você faz isso, o ln da soma, né, na verdade, a soma dos ln's é o ln do produto. Então, isso daqui é ln, tá? Então, assim, C, ok? Então, você tem isso daqui. Bem, e aí, agora, se você aplica a exponencial, né,
se você aplica exponencial, então vai ficar o módulo aqui, tá? Igual, ok? E aí é algo parecido com o que já aconteceu, tá? Para você tirar o seu, módulo, né? Aparece o sinal de mais ou menos, tá? Então y ficaria mais ou menos c 1 mais x, e esse daí você poderia estar chamando de c', né? Então no final é a mesma coisa. Então, mas às vezes você pode estar tomando, né, a sua constante quando as suas primitivas dependem de ln. Às vezes você pode estar utilizando esse truque, às vezes simplifica algumas coisas, tá? Então, na verdade, pode ser até mais simples se você usa o módulo aqui, tá? O ln do módulo. Então, se eu fizesse isso, vamos só fazer aqui em outra cor para ver o que mudaria, ó. Se eu boto o ln do módulo de c, aqui ficaria o módulo, tá? Então aqui, ó, ficaria o módulo de tudo, tá? Porque ficaria o produto dos módulos, tá? Então aqui ficaria assim. No final das contas daria a mesma coisa, tá? Apareceria mais ou menos e você ainda teria que denotar outra constante. Mas bem, em alguns casos vai ser mais útil do que isso, tá? Mas, independente da estratégia que você utilize, a sua resposta é y, tá? Igual a uma constante multiplicando 1 mais c, ou 1 mais x, tá bem? Então, essa resposta é essa, independente do apelido, né, que você esteja dando para essa constante, ok? Então, vamos aqui. E aí, a gente tem agora aqui um problema de valor inicial, tá? Então, é uma equação novamente, só que agora a gente tem aqui a condição inicial, tá? Adicional. Então, quando isso aparecer, a gente vai atrás de determinar a constante que aparecer, certo? Então, bem, primeiramente observe, a gente tem aqui nossa equação diferencial, tá? Então, do lado direito, aqui ó, só depende de x, aqui só depende de y. Então, ela é separável, tá? Nesse caso aqui, a gente basta fazer meio pelos extremos, tá? Então, a gente tem que dy dx é igual a menos x sobre y, ok? Então, nesse caso, para separar, rigorosamente, eu vou multiplicar por y, eu vou multiplicar por dx, tá? Na prática, é tipo meio pelos extremos, ok? Porque aí eu levo o y para cá e trago o dx para cá, tá bem? Então, quando eu faço isso, fica y dy, tá? Aqui vai ficar menos x dx, ok? Bem, aí a gente vai agora integrar. Quando a gente integrar, fica integral de y dy igual menos, né, integral de x dx mais a constante. Então, a integral aqui, vou botar aqui C1. Aqui, a integral, quando eu integrar, né, vai ficar y2 sobre 2 menos x2 sobre 2 mais C1. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo quem, né? Eu posso multiplicar tudo isso por 2. Eu trago esse x ao quadrado para o lado esquerdo. Então, vou deixar assim. E esse 2c, né, que eu vou multiplicar todo por 2, vai ficar 2 vezes C1. Eu vou chamar apenas de C, tá? C é 2 vezes C1. Bem, então, multipliquei tudo por 2, só recapitulando, né? Quando eu multiplico por 2, esse daqui cancela, esse daqui cancela. Aqui ia ficar um 2C1, que eu estou chamando de C, e esse daqui eu estou levando para o lado esquerdo,
tá? Então, multipliquei isso daqui por 2. Bem, então, o que é isso daqui, tá? O que é isso daqui, né? Isso daqui, se você olhar, é justamente a equação da circunferência, tá? Equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual, então, do lado igual a r ao quadrado, né? Que é o raio. Então, esse meu c é o raio ao quadrado, tá bem? Então, quando eu deixo, não está escolhido C, né? Eu tenho, na verdade, uma família de círculos, tá? Família de círculos aqui, ok? De circunferência. Então, ó, todos com centro zero e raio, né? Um raio aí que vai depender de C, ok? E aí, na verdade, quando você está com um problema agora que você fixou, né? Você fixou aqui uma condição, então você espera que essa solução seja única. E aí, a priori, a gente vai fazer o quê? Tentar determinar logo quem é essa constante, tá? Então, como que a gente faz? Bem, eu sei que para x, né? Aqui me dá x, então, quando x é 4, a minha y tem que ser 3. Então, eu vou substituir esses valores na minha família, tá? Na minha família aqui. E vou tentar determinar quem é C. Então, bem, y é 3, né? Quando x é 4, igual a C. Então, esse C vai ser, na verdade, 9 mais 16, que vai ser 25, tá? Então, é justamente a equação, eu quero, né? A equação, ó, que passa no ponto 3 e 4, tá? 3 e 4, que é a minha condição inicial, tá? Então, na verdade, a minha curva de solução seria essa, né? Ó, essa circunferência aqui, tá? Seria essa circunferência aqui. E aí a gente pode verificar que, na verdade, essa é uma solução única, tá? A gente pode verificar, passando por esse ponto aí. Por quê, né? Aqui, a gente, do teorema de Picard, a gente usava a notação assim, né? dy dx igual a uma função f. Então, a gente tinha que fazer o quê? Olhar se a função f e a função, a derivada de f em relação a y, né? A derivada parcial de f em relação a y, elas eram contínuas, né? Em um retângulo contendo o nosso ponto inicial. Então, bem, f de x, y, ela é igual a menos sobre y. Então, ela é contínua, tá ok? Então, agora eu vou olhar quem é a minha derivada parcial, tá? Então, minha derivada parcial em relação a y, o x é constante. Vou estar derivando ali y, que está no meu denominador. Então, vai acabar ficando o quadrado aqui, tá? E o sinal de menos, vai aparecer outro sinal de menos, como eu já tenho lá, fica um sinal de mais. E essa função aqui também, ela é contínua, ok? Bem, contínua, só tenho que ter um cuidado, né? Y aí sendo diferente de zero, tá? Y não pode zerar, então, quando y não é zero, essa função é contínua. Mas aí sem problemas, né? Então, como eu só tenho um problema para y igual a zero, tá? Ou seja, y igual a zero é isso daqui, tá? Y igual a zero é esse eixo aqui. Bem, e a minha condição inicial é 3, 4, então eu consigo sem problema, né, um retângulo aqui, tá? Por exemplo. Então, consigo na verdade vários retângulos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, é só eu livrar um pouquinho o eixo y, tá? Então, o retângulo aqui, ó, pode vir bem próximo até, tá? Então, qualquer retângulo que eu tome aqui, né, livrando o eixo y, o eixo x, né, perdão, o eixo x, que é y igual a zero, a minha solução, a minha função f e a derivada parcial em relação a y, elas são contínuas, tá? Nesses retângulos. Então, a minha solução é única, ok? Então, eu tenho, na verdade, um único ciclo, né? Só existe um ciclo dessa minha família que passa pelo 3, 4, tá ok? Bem, então, aqui a gente tem mais uma equação,
tá? Uma equação diferencial para a gente resolver, que é essa, né? Que é x é elevado a menos y, seno de x, menos y dy, tá? Então, bem, se você olha, né, de cara, então o que é que você tem aqui, ó? Aqui depende de x e também depende de y, tá? E aqui depende somente de y. Então, então aqui não é uma equação separável. Tenhamos fé, tá? Bem, ainda não está escrito na forma separável, mas ela sim ainda é uma equação separável, tá? Então, basta você olhar com um pouco mais de cuidado e você faz o seguinte. Aqui o único problema, né, é esse termo aqui. Mas você pode multiplicar essa equação aí, né, por a exponencial de y, sem problema nenhum. E quando você multiplicar pela exponencial de y, essa exponencial de menos y, ela vai ser anulada. Então, você vai ficar apenas com x, seno de x dx, né, menos y, exponencial de y dy, igual a zero. Tá? Então, você ainda pode escrever aqui assim, ó, igual y, exponencial de y, dy, tá bem? Então, não é porque você tem só o coeficiente só com x ou só com y e com x e y misturado que não dá para você escrever, tá? Às vezes basta você multiplicar por uma função conveniente, tá? E aí você consegue expressar da forma com variáveis separáveis, tá bem? Então, é só um pouquinho de cuidado e não excluir logo de cara, certo? Bem, certo. Aqui só recapitulando, né? Se você quiser se escrever daquela outra forma, né? Primeiro a gente pode aqui, você teria, vou passar para o outro lado, então ficaria y dy, tá? Do outro lado ia ficar o que? X exponencial de menos y, seno de x, certo? Agora, e o dx. Depois, eu vou justamente passar o dx, né, para esse lado. Então, ele vai vir dividindo. Vou apagar logo. Então, vai ficar o dx aqui. E agora, esse y aqui é que eu vou passar dividindo, tá? Que eu quero agora é só a minha função f. Então, esse daqui sobre y, tá? Só que observe, aqui você ainda tem, aqui você quer o que? Só x e aqui só y, tá? Só que aí aparece esse termo aqui, né? Que tem o y ainda embaixo. Só que ele é muito fácil de resolver, né? Só você observar que ele está com um expoente negativo, e aí você, na verdade, ele pode ser escrito diretamente no denominador, tá? Dessa forma aqui. Do mesmo modo, né, como você fez, é só você imaginar que você está multiplicando em cima e baixo pela exponencial de y, ok? Então, às vezes uma função está em cima, você quer levar para baixo, né? Então é só você escrever, multiplicar e dividir por aquele termo, tá? Multiplique em cima e embaixo pelo inverso dele, algo do tipo, e às vezes você consegue, tá? Então, às vezes aparentemente não é separável, mas é só aparentemente você consegue sim. Bem, então voltamos aqui ao que interessa, tá? Vamos terminar de resolver. O que é que você faz? Então, as variáveis já estão separadas, você vai integrar. Aqui. E a constante, tá? Então, bem, aqui já não é tão direto de você resolver, tá? Essa sua integral, ok? Bem, aqui você já vai ter que utilizar uma integração por partes.
certo? Você já tem que utilizar a integração por partes. Então, você tem um polinômio. Então, vamos resolver aqui separadamente, tá? Vamos olhar aqui. Então, essa integral aqui, ó, x, seno de x dx. Então, vamos resolver aqui no canto. Você tem o seguinte, você tem duas funções aqui. Você tem função x e você tem uma função seno. Aqui, vocês já devem ter visto, né? Geralmente, esse tipo de integral a gente vai estar resolvendo por integração por partes. Então, uma você vai derivar, a outra você vai integrar. Então, geralmente é o v que a gente chama, né? O dv. Então, a u é a que eu vou derivar. Então, a que fica mais simples quando eu derivo é x, tá? E a função seno, na verdade, tanto faz, porque ela é meio que cíclica, né? Só fica dando seno e cosseno. Então, quando eu vou integrar, a minha expressão é o seguinte: integral de u dv é igual a uv menos v du, tá? Então, essa é a regra. A expressão da integração por partes. Então, aqui vai ficar o que? U, que é x, tá? Então, deixa eu só olhar aqui. Se u é x, quem é du é dx, tá? E aqui, se v é seno, dv é seno, quem é v, né? É menos cosseno, tá? Então, bem, então agora eu já sei que quem é u, quem é v, tá? Então, quem é o v, né? É o produto dessas duas. Então, u é x, v é menos cosseno, então vai ficar menos x cosseno de x. Aí tem um menos, tem a integral aqui, v, que vai ser menos cosseno, e aí eu vou deixar logo o sinal de mais aqui. Du, que no caso é dx, tá? Bem, e com isso, né, agora eu só tenho que resolver essa outra integral, então vai ficar menos seno cosseno. A integral do cosseno é seno, tá? Então, desse lado aqui, menos seno cosseno de x mais seno de x, tá? Bem, do outro lado, temos a outra integral agora para resolver. Então, vou fazer aqui, tá? Então, eu tenho y é de y, tá? dy. Então, vou escolher u novamente para ser y, dv para ser exponencial de y dy. Com isso, né? Du é dy e v, agora eu tenho que calcular a primitiva, né? No caso é simplesmente a exponencial novamente. Então aqui pela expressão é u v menos a integral de v, né? Du, no caso é dy. Então isso vai ficar y exponencial de y e essa integral é simplesmente a exponencial, tá? Então aqui vai ficar igual, já resolvi, y exponencial de y menos exponencial de y mais a constante, tá? Então observe aqui, tá, que a dificuldade aqui, na verdade, a maior dificuldade estava em você resolver a integral, tá? Você precisava lembrar da parte de integração por partes. Mas o resumo em si, né? Primeiramente você tinha que olhar com um pouco mais de carinho e notar que apesar de ter variáveis ali misturadas, sim, essa ainda é uma equação diferencial com equações separáveis, tá? Basta você olhar que esse exponencial aqui dava para você, de certo modo, se livrar dele, né? Quando você multiplicava pela própria exponencial de y. E aí, quando você finalmente aqui escreve com as variáveis separáveis, você integra. Simplesmente
Aí você tem as duas integrais para resolver, que no caso você resolveu pelo método de integrações por partes, tá? E aí você chega nessa expressão aqui, tá? Nessa expressão que a gente não vai tentar isolar y, tá? A gente não vai tentar isolar y. Nos outros casos foram mais simples, mas aqui não. Então, nesse caso, você tem uma solução implícita, tá? Você tem aí essa identidade aí, tá? Que lhe dá a solução. A solução não é explícita, ela é implícita, ok? Bem, e aí, dois pontos devem ser mencionados nesse instante, tá? Um é o que eu acabei de mencionar, né? Primeiro, a menos que seja importante ou conveniente, tá? Não há necessidade de você tentar resolver y como função de x, ok? Em uma expressão que representa uma família de soluções, como é este caso aqui, tá? Então, essa expressão aqui, ela define que uma família de soluções quando você olha justamente, né, C como sendo o parâmetro. Então, aqui você tem uma família de soluções. Então, a gente, exceto, né, quando for importante ou conveniente, quando tiver muito simples, ou quando na situação que você esteja estudando for necessária, né, você vai tentar explicitar, ok? Quando for muito simples, você faz e não custa nada. Mas de forma geral, tá? Pode ser que seja uma tarefa árdua para você fazer, tá? Então, essa tarefa pode apresentar problemas que vão além da enfadonha manipulação de símbolos, que às vezes é chato. Você passa para lá, passa para cá, aplica uma inversa, tenta várias manipulações, tá? E nem sempre também é fácil você ver o intervalo de existência dessa solução, né? Porque lá pelo teorema de Picard você tem a garantia de uma existência de uma função da forma f de x, tá? Ou seja, ela está apenas ela tem uma expressão em relação a x, mas não foi explicitado no teorema de Picard. E quando você pega ali ela de forma implícita, às vezes até determinar o intervalo é um pouco complicado, tá? Então, fica essa observação, que nem sempre a gente vai estar tentando isolar, né, resolver y como função de x, ok? Então, nesse caso a gente não fez isso. Nesse caso sim, Nesse caso sim a gente consegue, né? A gente consegue aqui, ó, resolver o y como uma função de x, tá? Eu acho que nesse outro aqui também, y como uma função de x, tá? Mas não toda vez que a gente consegue, e aqui é um exemplo, tá? Então, o que dificulta muito aqui é esse termo y com exponencial de y, né? Se não tivesse esse termo, então tinha só exponencial, a gente passava o ln, né? Mas como a gente tem esse termo y exponencial de y, aí já fica complicado, tá? E aí, uma coisa também, deve-se estar atento, tá, à separação de variáveis, para ter certeza que os divisores não são nulos, não é mundos, tá? Não são nulos, ok? Não são nulos, tá? Uma solução constante pode facilmente ser esquecida no embaralhar, tá? No embaralhamento, no embaralhamento do processo de resolução para o problema. Bem, vamos fazer aqui e já eu explico, tá? Ó, o que quer dizer isso? Aqui a gente tem y' igual a y ao quadrado menos 4. Então, vou escrever assim. Certo? Então, eu posso pegar e divido tudo por x ao quadrado, y ao quadrado menos 4, tá? E por dx. Então, e multiplico por dx. Então, isso daqui vai ficar dy
y ao quadrado menos 4 igual aqui dx, tá? E aí eu vou integrar, tá? Então quando eu integro, tá? Vai ficar o seguinte, integral de y ao quadrado menos 4 igual integral de x dx. Oh, não tem um x, né? Eu pensei foi na resposta, mas é constante, ok? Do lado direito tá simples, né? X mais a constante, tá? X mais a constante. Do lado esquerdo eu tenho essa integral, tá? Integral de y ao quadrado menos 4. Então, aqui a gente tem que a gente pode observar o seguinte: isso daqui é y, é um quadrado perfeito, né? Mais 2, y menos 2, tá? Então aqui a gente pode estar utilizando a técnica de frações parciais, tá? E aí, quando você vai tentar escrever como uma soma das duas, né? Com A e B aqui, e aí você vai tentar descobrir quem é A e quem é B, tá? Então, isso daqui é uma técnica já conhecida, e aí já vou colocar até aqui o resultado. Isso daqui dá menos 1/4, tá? E aqui dá 1/4, certo? Bem, então, essa sua integral aí, na verdade, você pode quebrar nessas duas integrais, tá? Então, vai ficar menos 1/4, aqui, o ln dy, y mais 2, esse 1/4 aqui, integral de dy, y menos 2, tá? Vou trazer isso um pouquinho mais para cá, certo? Então, isso daqui vai ficar o quê, né? Vai ficar menos 1/4. Aqui, integral de dy, y mais 2, isso é o ln de y mais 2. 1/4. E a outra é ln de y menos 2, tá? Você tem isso, ok? Bem, aqui você ainda pode estar utilizando você pode ainda estar utilizando propriedade de ln, tá? Então, você tem o seguinte: esse número que está multiplicando, o ln, ele pode entrar como um expoente, tá? Então, aqui poderia ficar ln de y mais 2 menos 1/4, e aqui ln de y menos 2, 1/4. E a soma de ln, na verdade, é um produto, tá? Ln, então, vai ficar o produto. Como aqui eu tenho um expoente negativo, já vou escrever na forma de fração. Eu não sei se era bom ter deixado esse 1/4 fora. Ah, já trouxe. Y mais 2, tá? Ok? Então, bem. Isso tudo, né? Aí eu volto agora para cá. Agora eu resolvi. Ln, tá? Ln de... Vou até escrever assim. Y menos 2. O expoente eu vou colocar logo em tudo. Mais 4 igual mais, tá? A constante. Vou chamar C1, porque provavelmente ela vai mudar. Eu já vou chamar de C1. Ok? Então, aí agora a gente pode passar, né, a exponencial, tá? Pode passar a exponencial. Então, quando passar a exponencial, vai
né? Vou passar agora a exponencial aqui. Então, eu vou ficar com y menos 2, y mais 2, 1/4, igual exponencial de x. E aqui eu vou ficar com exponencial, né? Multiplicando a exponencial de C1, que eu vou chamar de uma constante, tá? Constante exponencial de x. Tá bem? Então, C é C1. Vou tentar trazer isso daqui mais para baixo também. Tá? E aqui eu ainda posso levar tudo isso a quarta potência, tá? Posso levar tudo à quarta potência. Então, o que tiver de sinal, né? Vou englobar tudo também na constante, porque eu tinha um módulo, tá? Então vai ficar, chamar aqui de selinho. Tá? Então C agora é selinha quarta e mais ou menos, tá? Ok. Então aqui, ó, eu tenho uma expressão para minha solução, tá? Bem, ótimo. Então aqui também a gente não vai tentar resolver explicitamente, tá? Na verdade até a gente consegue, né? A gente consegue sim resolver de modo explícito quando eu multiplico. Deixa eu tentar fazer aqui. Multiplico primeiro tudo por y mais 2, né? Então vai ficar y menos 2 igual. Aí aqui eu tenho a minha constante, exponencial de x à quarta. Aqui vai ficar x mais 2. Aí aqui eu distribuo, tá? Vai ficar c é x, y mais 2c é x à quarta. Agora eu trago esse termo aqui que tem o y para o lado esquerdo. E esse daqui que não tem y eu levo para o lado direito, tá? Então vai ficar y menos c é 4xy igual a 2c exponencial de 4x mais 2, tá? Agora o y coloca em evidência, então vai ficar 1 menos c é 4x, né? Aqui eu posso colocar, se eu quiser, o 2 em evidência, então vai ficar c 4x mais 1, tá? Deixa eu só separar aqui, tá? Bem, e aí aqui eu posso agora dividir, tá? Dividir por esse termo aqui, então fica 2, aqui vai ficar 1 mais c4x, aqui fica 1 menos c4x aqui, tá? Então eu tenho essa expressão aqui, ó. Nesse caso, só deu um pouquinho mais de trabalho, mas a gente ainda conseguiu, tá? A gente ainda conseguiu expressar y como uma função apenas de x, tá bem? Então, aqui eu tenho uma família de solução em relação a essa variável c aqui, tá? Então, se eu vou variar c, eu vou variando aí essa solução. Mas bem, eu fiz isso tudo, tá? Então, deve-se estar atento à separação de variáveis para ter certeza de que os divisores não são nulos, tá? Uma solução constante pode facilmente ser esquecida, tá? No embaralhamento do processo de resolução para o problema. Bem, quando você vai tentar resolver, aqui o que foi que a gente fez, tá?
Então, observe. Eu peguei, nesse passo aqui, tá? Eu dividi por y ao quadrado menos 4. Mas observe, tá? Eu estou fazendo uma divisão. E a gente tem que, às vezes, né? Geralmente, às vezes não. A gente tem que sempre estar atento para não estar fazendo a divisão por zero. Então, no caso, quando eu faço essa divisão, eu estou excluindo, né? Eu estou meio que supondo aí que y ao quadrado menos 4, isso é diferente de zero, tá? Em outras palavras, eu estou considerando que y ao quadrado é diferente, né? Eu não estou considerando no caso onde ele é 4, ou seja, onde y é igual a mais ou menos 2. Então, eu não estou considerando o caso onde y é constante igual a 2 e nem quando y é constante igual a menos 2, tá? Muito bem. Você pode, né, até pegar e tentar encontrar aqui, ó, quando o c for 0, isso anula, isso daqui anula, você tem então o y igual a 2. Mas você não encontra justamente a condição que você quer, tá? Por quê? O que você iria fazer? Se você tentar, ó, y de 0 igual a 2, menos 2. Então, na solução que você encontrou, tá? Y é menos 2. Aí aqui do lado direito, 2. 1 mais c é 4 vezes 0. 1 menos c é 4 vezes 0, tá? Então, aqui, ó, dá um problema, né? Aqui teria um 0 embaixo, tá vendo? Aqui estaria dando... Ops, não, perdão. Aqui não dá 0 não, perdão. Então, isso daqui estaria dando... Estou com problema de espaço. Aqui estaria dando 2, né? Aí aqui ficaria dando 1 mais c, 1 menos c, tá? Só que, quando você faz isso daqui, então você tem menos 2 igual a 2, né? Isso daqui lhe daria... Você pode cancelar os dois. Então, quando você multiplica por 1 menos c, ficaria 1 menos c igual... Tá horrível isso. Então, quando você cancela, você multiplica aí por 1 menos c, você tem um sinal de menos, 1 menos c, igual, desse lado direito fica 1 mais c, tá? Então, aqui na verdade, você tem o que, né? Você tem menos 1 mais c, tá? Então, desse lado direito aqui, quando eu multiplicar pelo sinal de menos, você iria ter menos 1 mais c. Esse c com esse c, você já tem. Então, você fica que menos 1 é igual a 1. Ou seja, essa sua família não lhe dá uma solução que passa pelo 0 menos 2. Tá? Só que y igual a menos 2 é uma solução. Tá? E você desconsiderou essa solução justamente quando você dividiu por y ao quadrado menos 4. Então, quando você dividiu por y ao quadrado menos 4, você estava desconsiderando ali as soluções, né? O caso onde y é igual a 2 e y é igual a menos 2. Né? Por sorte, que meio que no desenvolver, a solução y igual a 2, ela pode ser recuperada aqui quando você faz c igual a 0, tá? Mas não tem nenhum c que você escolha que lhe dê a solução y igual a menos 2, tá? Então, quando você divide, você está considerando ali, é diferente, pode ser que uma dessas funções que você desconsiderou, né? Então, quando a gente dividiu, a gente desconsiderou esses dois casos aqui, tá? Esses dois casos. E pode ser que
às vezes, esses casos que você desconsidera, que eles sejam solução, tá? E nesse caso, de fato, elas são solução. Você pode olhar, né? Se a função é constante igual a menos 2, a derivada é zero. Então, desse lado daria zero. E por outro lado, se é menos 2, esse lado também daria zero, tá? E no y igual a zero, essa daqui, no caso, respeita a condição de ser igual a menos 2, tá? Então, dentre todas as famílias, dentro da família aqui que você tem, nenhuma lhe dá a condição que você quer, que passa no 0 menos 2, tá? Porque ela foi desconsiderada logo no início. Então, às vezes, quando você faz divisão, você desconsidera alguns casos. Pode ser que algum desses casos seja uma solução que você quer, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Então, aqui, ó, nessa ilustração, você tem, no caso, aquela família, tá? Aquela família lá que depende desse parâmetro C aqui, ok? Então, ó, quando você tem esse C igual a 27.5, né? Foi um valor aqui aleatório que ficou a figura. Você tem essa configuração aqui, ó. Essa é a cara, certo? Da sua solução, ok? Quando esse C for igual a zero, você tem essa solução aqui, ó, tá? Essa solução aqui. E quando o C ele for negativo, você tem uma solução assim, ó, tá? Na verdade, ela é um pouquinho mais acentuada assim, tá? Só que nenhuma dessas chega a ser igual a 2, tá? E o ponto que você quer é esse ponto aqui. Ela passa muito próximo, quando está com C positivo ainda, ó, ela passa próximo, tá? Ela vai fazendo essa curva e cada vez ela vai chegando bem próximo aqui. Próximo, mas ela nunca chega. Então, o ponto que você quer é esse. Ele não é coberto por nenhuma solução da família lá, né? Da função y igual a 2, 1, mais c exponencial de 4x, 1 menos, eu acho. É isso? Isso. Então, nenhuma solução dessa família, você pode variar o c aí à vontade e vai passar por aqui, tá? A única solução que iria passar é a função y igual a menos 2, né? Claro que y igual a menos 2, que a gente viu que tinha sido esquecida, tá? Então, quando você dividir, verifique que se os valores que você está dividindo não é coincidentemente uma solução que você quer, tá? Então, eu preparei aqui, ó, essa animaçãozinha mostrando o comportamento dessas soluções, tá? Então, tá aí também na aula, nos anexos da aula, você dá uma conferida, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado pela atenção até aqui, tá? E até a próxima.